Meus amigos e minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço a todo mundo que a partir de agora começa a conversar com a gente através do nosso programa diário Sem Medo da Verdade, aqui através do Facebook, das redes sociais e também do Instagram do narrador Paulo Duarte, sim, e do nosso canal de televisão do YouTube, o canal do Paulo Roberto Duarte. Um forte abraço a todo mundo, muito bom dia. Estamos chegando, minha gente amiga, em nome de Paraquedismo.tv, com Marcos Morandi, o céu não é o limite. Entre no Facebook de Marcos Morandi ou então no YouTube de Paraquedismo.tv e todos vocês vão acompanhar aí, todas as imagens maravilhosas dos saltos do mestre dos mestres, Marcos Morandi. Mas, meus amigos, terminou. Hoje, inclusive, é dia 14, eu quero dar essa notícia, mas antes da data de hoje. Hoje é dia 14 de outubro do ano da graça de 2021. É uma simpática quinta-feira. O tempo na região metropolitana da Grande Vitória abriu, o tempo no Rio de Janeiro também, numa situação bem mais tranquila. Você que chega para a cidade maravilhosa, também o tempo aí é nublado, mas o sol durante o dia vai chegando, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas da Meteorologia, viu, galera amiga? Mas, meus amigos, terminou na madrugada de hoje. Vocês lembram daquele assassinato, daquele músico Evaldo Rosa e o catador de reciclagens, o Luciano, no Rio de Janeiro? Lembram disso? Em que foram disparados mais de 250 tiros por soldados do Exército no Rio de Janeiro? Muito bem. Terminou na madrugada de hoje esse julgamento. O julgamento de 12 militares do Exército. E esse julgamento terminou da seguinte forma: 8 militares foram condenados, 4 foram absolvidos. O tenente Nunes recebeu a maior pena, 31 anos de reclusão. Os outros 7 militares do Exército receberam penas, cada um de 27 anos de cadeia, todos em regime fechado. Inclusive, tem um detalhe: eles podem ter a apelação, são 5 dias aí para a apelação, e logicamente eles vão responder, poder fazer essa apelação em liberdade, e depois o Superior Tribunal de Justiça Militar vai julgar e deve manter aí a condenação de todos eles. Segundo, inclusive, logicamente, é um direito, a defesa dos militares do Exército, neste caso, tentou reverter a coisa, dizendo que, inclusive, tudo isso aconteceu porque o catador de latinha que chegou no local para ajudar a família do músico Evaldo Rosa, que foi assassinado, né? Ele teria envolvimento com tráfico de drogas, o que na realidade não é verdade. Então terminou da madrugada de hoje o julgamento dos 12 militares. 4 foram absolvidos de tudo, porque no exame de balística as armas deles foram configuradas, dizendo que, segundo o exame, que configurou, de que as armas não foram utilizadas. 8, portanto, condenados a 31 anos de cadeia, o tenente Nunes, e outros 27 os outros envolvidos nisso, os outros 7 foram condenados a 27 anos. Pode haver apelação em liberdade, mas dificilmente a pena será revertida, porque foi um negócio assim absurdo. Mais de 250 tiros foram feitos contra o músico que estava saiu de casa para ir para um chá de bebê com toda a sua família. De qualquer maneira, é a justiça sendo feita com relação aí aos militares do Exército do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. É claro que não é o Exército em si, mas sim estes militares que fizeram esta lambança e que realmente é um crime que chocou a população brasileira e logicamente pelo mundo afora, não é verdade? Mas, meus amigos, um outro assunto que eu quero colocar para vocês é com relação aí a um problema que eu acompanhei o Fernando Fuli falando sobre isso, e é uma realidade. Em todo o território nacional, a saidinha de banco todo mundo conhece, né? Agora, um outro detalhe: o caixa eletrônico. Por que o caixa eletrônico
ele não faz parte diretamente de dentro da agência bancária. Ah, mas Paulo, tem a agência bancária, está lá dentro, os funcionários, o caixa eletrônico fica mais para o lado de fora. Muito bem. Agora, continua o absurdo, não somente no Espírito Santo, mas pelo Brasil afora, dos marginais, os trambiqueiros, estelionatários, pelos caixas eletrônicos. Mais uma senhora, ela foi vítima destes vagabundos que têm o foco, eles ficam rodando dentro do caixa eletrônico, principalmente finais de semana, em horários muito cedo, que não tem ninguém ainda da agência. Esta senhora, mais uma vez, foi vítima, foi outra senhora vítima disso. Ela teve alguma dificuldade no caixa eletrônico, o vagabundo se aproximou, ela acreditou e acabou perdendo boa parte do que tinha na sua conta bancária. E um detalhe dessa história é que, lamentavelmente, os bancos não têm, segundo a própria rede bancária brasileira, não tem responsabilidade alguma com o que acontece no caixa eletrônico. Mas por que não tem? Não faz parte do banco? Tem que ter. Tá? Tudo bem quando isso acontece num correspondente bancário, num supermercado, alguma coisa. Agora, na própria agência, eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo. Deveria ter, por que não tem? Lá no caixa eletrônico sempre, o sistema de segurança dentro da área dos caixas eletrônicos. Tinha que ter. Sábado, domingo, feriado, dia santo, tem que ter. Será a economia dos bancos? Será que a economia dos bancos? E o que o Fuli disse é uma realidade. É uma realidade. Se isso tivesse uma multa violenta, os banqueiros pelo Brasil afora iriam pensar 10 vezes. Tem que haver. Isso vem acontecendo na cara de pau nos caixas eletrônicos, mas principalmente nos finais de semana, feriados, em que fica tudo abandonado. E as pessoas de idade é que estão sendo prejudicadas. Fique esse alerta. Você que tem aí a pessoa de idade, o seu avô, sua avó, sua tia, seu pai, sua mãe, evite que eles estejam indo aos caixas eletrônicos sozinhos. Ah, mas a mamãe não gosta que acompanhe. Não, mas não, só tem, vou acompanhar a senhora, vai lá. Vou acompanhar o senhor, porque está cheio pelo Brasil afora de gente circulando em caixas eletrônicos, principalmente nos horários após a agência estar fechada, sábados, domingos e feriados. Está acontecendo pelo Brasil inteiro. E os bancos, os banqueiros não estão nem aí. Esta é a realidade, porque não aconteceu lá dentro da agência. Mas acho que o Esparta não fica dentro do prédio, o caixa eletrônico? Concordo, se é num correspondente, numa farmácia, no supermercado, tudo bem, o banco já não tem mais responsabilidade. Isso eu concordo. Mas na agência eu acho um absurdo. Um negócio totalmente fora de propósito. Mas enfim, eles são os donos da verdade, eles são os banqueiros, não é verdade? Um abraço aqui para o meu amigo Jô de Souza, um abraço, um dos maiores comunicadores do estado do Espírito Santo, um abraço para essa turma lá, do Jô de Souza, do Álvaro Vieira, Marcelo Elias Barrelli, um forte abraço, obrigado pela presença de vocês, o Álvaro Vieira, um forte abraço aí para todos vocês, viu? E olha, minha gente amiga, a Câmara dos Deputados aprovou, atenção, aquilo que os governadores não aceitam de jeito nenhum. A Câmara dos Deputados aprovou na noite passada um projeto de lei que estabelece valor fixo para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, sobre os combustíveis. Também. A proposta foi aprovada por 392 votos a favor e 71 contra e mais 2 abstenções. Agora, o texto vai para o Senado. Aprovado no Senado, o que é provável, vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E aí é que o babado começa. Porque os secretários de Fazenda dos estados e os governadores nunca foram favoráveis a isso, a redução do ICMS. Ou então, unificar o ICMS, que é uma concorrência entre os estados a long time. Muito bem. Então vejam bem.
Vejam o que foi aprovado na noite passada, noite madrugada. O substitutivo do relator deputado doutor Jaziel, do PL do Ceará, obriga estados e o Distrito Federal a especificar a alíquota cobrada do ICMS de cada produto pela unidade de medida adotada, ou seja, litro, quilo ou volume, e não mais sobre o valor da mercadoria. Então veja bem, você vai colocar 10 litros de gasolina. O ICMS tem que ser cobrado de acordo com o que foi aprovado na Câmara e vai para o Senado, tem que ser cobrado sobre aquilo que você levou. Você botou 10 litros de gasolina, então o ICMS vai ser cobrado em cima de 10 litros de gasolina e não sobre o valor total do produto. O mesmo acontece com quilo ou volume. Muito bem, como está acontecendo atualmente. A proposta torna na prática o ICMS invariável frente às oscilações no preço do combustível e à mudança do câmbio. Pelas estimativas apresentadas aí pelo relator na Câmara dos Deputados, minha gente amiga, deve levar a uma redução no preço final de 8% na bomba. De 8% na bomba para a gasolina comum, 7% para o etanol hidratado, 3,7% para o diesel. A medida vai colaborar para a simplificação do modelo da exigência do imposto. Muito bem. Então, isto foi aprovado ontem à noite e madrugada de hoje, na Câmara dos Deputados. Vai seguir agora para o Senado Federal. Então, para encrenca na cabeça dos governadores, não acredito que o Senado derrube. Não acredito. Porque vem um ano eleitoral. Vem um ano de eleição. Os governadores vão fazer uma campanha contra, vão tentar mostrar ao povo brasileiro que isso vai quebrar os estados, que vai haver uma redução de investimentos, o que eu não acredito. Então, parabéns aos deputados que aprovaram, na noite passada, madrugada, por 392 votos, tá certo? 71 contra, o texto que estabelece o valor fixo na cobrança do ICMS. Parabéns aí aos deputados. É desta forma que se ajuda a população na realidade. Agora vai para o Senado e o Senado vai ter a responsabilidade aí de manter esse posicionamento ou não, né? O Carlos Alberto Rego, bom dia. Amigo Paulo, bom dia meu amigo, bom dia, querido Edmar Desan. Bom dia, obrigado pelo carinho da presença de todos vocês aqui. Muito obrigado para Eliomar de Oliveira, um abraço, muito obrigado. Carlos Alberto Rego, nosso querido americano também, saudações rubras para você também aí, viu? Então eu acho que este assunto é o mais importante da colocação, não é verdade? Muito bem, eu falei ontem aqui sobre o desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro, que está marcado para fevereiro, muito bem. Então vejam bem, agora, segundo especialistas, o Carnaval Seguro do Rio de Janeiro, que está marcado para fevereiro, e hoje começa a venda dos ingressos para o desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, para o mês de fevereiro. Segundo os especialistas, o Carnaval no Rio exige a cobertura vacinal de 80%, segundo o relatório que foi enviado para a Câmara dos Vereadores na cidade maravilhosa. Muito bem. Hoje o Rio de Janeiro tem aí quase 60% da população vacinada. Eu acredito que até dezembro, 80% chega. Mas tem sempre uma interrogação a respeito disso, porque vai envolver somente aqueles que vão estar nas arquibancadas da Marquês de Sapucaí. Tem a turma que vai desfilar. Paulo, você é contra? Não, eu sou altamente a favor do desfile das escolas de samba, do desfile do carnaval. O carnaval gera milhares de empregos, gera bilhões de reais em tudo mais. Porém, na atual conjuntura, muito tem que ser feito em termos de segurança. Muito. Olhar o lado financeiro, tudo bem, mas tem que haver a segurança total. E os números não podem ser maquiados pelo nosso simpático Eduardo Paes, prefeito Dudu das Vigas, como diz o meu irmão Luiz Orlando Batista, o Dudu das Vigas, o prefeito. Eu acho que aí o trabalho nas escolas já começou. A turma voltando, graças a Deus, ao trabalho na cidade do samba. Mas é preciso que não haja maquiagem nos números
da vacinação da cidade do Rio de Janeiro. Somente a cidade do Rio de Janeiro, não. Porque o carnaval, sendo configurado, como está marcado para fevereiro, o desfile das escolas de samba, o Brasil vai estar lá na Marquês de Sapucaí. O Brasil chega aqui no Rio de Janeiro. Não é verdade? Então tem que haver 80% da população, não só a população do Rio de Janeiro, mas a população brasileira. A população brasileira. E aí, eu sou favorável nesse ponto, é que a pessoa que vá para o desfile das escolas de samba, que chega aqui no Rio de Janeiro, que tenha realmente o seu cartão de vacinação. Tem que ter, não adianta. Eu acho que esse é o grande controle. Mas aí fica também a interrogação, será que não é falso? Então, a história, inclusive quando eu contei aqui anteontem, que na Baixada Fluminense, nas cidades da Baixada Fluminense, já chegando no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, nos aplicativos anti-vacina Rio, estão vendendo por R$500 em bitcoins o credenciamento de vacinação. Isso é um absurdo. E tem que ter, inclusive, o QR Code, que esse é o grande detalhe, o QR Code do Ministério da Saúde, que a carteira de vacinação é fornecida pelo Ministério da Saúde, e esse, inclusive, nos aplicativos antivacina, eu vi lá o cara dizendo que, olha, você só pode chegar nos lugares onde a leitura do QR Code não for exigida, porque senão vai ver que é falso. Então, esse é um outro detalhe. Tem que ter, em todos os lugares, a leitura do QR Code do Ministério da Saúde, porque senão não vai adiantar nada. Então, de qualquer maneira, o esquema é esse. Começa hoje a venda dos ingressos para o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. E a gente, amiga, em nome de Paraquedismo.tv, com Marcos Morandi, o céu realmente não é o limite. Tem aí para você no Facebook do Marcos Morandi, ou então no YouTube do Paraquedismo.tv, imagens maravilhosas e tudo aquilo que realmente você precisa saber para se tornar aí um expert em saltos de paraquedas. Marcos Morandi, o céu não é o limite. Minha gente, amiga, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Já vai estar no nosso Instagram, narrador_Paulo_Duarte sim, e também no canal de televisão do Paulo Roberto Duarte, no YouTube, o nosso programa Sem Medo da Verdade. Forte abraço, minha gente amiga, uma ótima quinta-feira, todo mundo se cuidando. Olha aqui, álcool gel, custa R$2.000 aqui, isso aqui. Máscara, não deixe vazio para a doença entrar. Forte abraço, minha gente amiga, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal!